hoje no Brasil, é uma referência para nós. Ele se preparou, tirou foto via satélite, encontrou uma aldeia, falou: essa aldeia aqui pertence a uma das tribos não alcançadas, então eu vou até lá, eu vou pegar um aviãozinho desse de missões de asa socorro. Existe uma missão somente para fornecer aviões e transporte de pessoas no Amazonas, é a missão Asas do Socorro. E ele se preparou com o GPS, com todo o material dele, e ele foi em busca dessa aldeia. No entendimento, como eu tenho, de que muitos lugares são inalcançáveis, né? São isolados e precisam de Jesus. Ele foi até lá. Chegou até lá, para a surpresa dele, aquela aldeia já havia sido alcançada pela palavra do Senhor. Ele não entendeu, porque nenhuma missão registrou que alcançou aquela aldeia indígena. E aí, conversando com os indígenas ali, eles falaram que um senhorzinho, num barquinho bem simples, barquinho bem velhinho mesmo, meio humilde, ele já tinha chegado ali, já tinha falado da palavra de Deus. E o pastor Ronaldo foi, encontrou com ele, e realmente a pessoa que largou tudo na vida dele, vive no meio do Amazonas, no meio do mato embrenhado, andando de um lado para o outro e contando povos para pregar a palavra de Deus. Deus dá um jeito. Deus dá um jeito. Deus possibilita com que pessoas sejam alcançadas, pessoas tenham um relacionamento com Ele. Para nós é quase que impossível, mas para Deus tudo é possível. Deus torna isso bem evidente. Então o pastor Ronaldo se tornou uma referência para nós com esse testemunho que ele conta para a gente e marca muito a nossa vida. Mas entre os ribeirinhos, já que nós estamos falando de missões, me lembro de um senhor, de uma comunidade que eu tive a oportunidade de pregar. Fui lá, a comunidade já tinha uma igreja. Foi uma comunidade que tinha uma igreja estruturada, uma igreja montadinha, uma igreja bonitinha, toda montada, e eu fui pregar nessa igreja. Era aniversário da igreja, e eu fui conversar com o pastor, conversar com os irmãos ali, sobre a história daquela igreja, a história do evangelho naquela comunidade, e descobri o seguinte, me marcou, achei muito interessante como que o evangelho chegou e alcançou aquela comunidade. Ninguém era crente, ninguém tinha ouvido falar de Jesus. Ninguém. Não tinha se levantado nenhum missionário para ir até lá. Aí é que Deus age. Aí Deus age. Uma pessoa bem humilde da comunidade tinha um radinho. E um radinho, uma pilha, pegado com uma frequência de uma rádio chamada Transmundial. Essa rádio ela tem uma programação de pregação do Evangelho já há anos no Amazonas. E ele, ouvindo aquele rádio, aquele senhor se converteu. Aquele senhor entendeu que ele tinha que buscar a Deus, tinha que invocar o nome do Senhor. E ele, ouvindo aquele rádio, ele se converteu, e foi que ele falou: e agora, como é que eu vou saber mais sobre Deus? Eu estou ouvindo aqui, mas no rádio, na hora do comercial, falou o nome de uma cidade próxima. Eu sei que ele pegou a canoa dele em dias, remando, chegou até a cidade, e na cidade agora uma outra luta, tentar achar alguém que pudesse explicar para ele sobre esse tal de Deus, que ele ouviu falar no rádio, que o coração dele estremeceu por isso. E ele bateu numa igreja, e na igreja acolheram, deram uma Bíblia para ele, ele voltou para a comunidade, e ele mesmo começou a pregar para toda a comunidade, as pessoas foram se convertendo, e anos depois eu tive o privilégio de ir na igreja, pregar no aniversário daquela igreja. Irmãos, Deus dá um jeito. Deus dá um jeito. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, irmãos, eu queria falar sobre a igreja. Porque hoje, para qualquer pessoa, quando ela quer invocar o nome de Deus, que ela quer buscar a Deus, ela lembra da igreja. A igreja é referência.
A igreja hoje é a grande referência da nossa sociedade. Se não é, precisa ser. Porque nós vivemos numa sociedade que não tem referência. Quem é o nosso referencial de educação? Nosso referencial de família? Nosso referencial de vida, de cultura? Não temos. Nossa sociedade não tem referencial. Então, quando ela quer buscar Deus, que ela quer invocar Deus, ela lembra da igreja. Eu vou à igreja porque na igreja eu sei que eu poderei buscar a Deus, eu sei que na igreja eu posso invocar a Deus, e aí entra a igreja com um papel importante na sociedade. A igreja não é simplesmente um organismo que faz parte da sociedade, mas ela é a grande referência que existe na sociedade. Ela é aquela referência que a cidade precisa ter. A cidade precisa ter uma igreja. Uma comunidade ribeirinha precisa ter uma igreja, porque na igreja é um lugar que se prega realmente o Deus dela. Então é uma referência de se buscar a Deus, é uma referência de se invocar o nome do Senhor. É quando na igreja nós entendemos, e aí o seu papel é muito relevante, que ela recebe realmente aqueles que querem invocar. Você quer buscar Deus? Venha. Aqui você vai encontrar um lugar, aqui você vai encontrar um ambiente, aqui você vai encontrar uma orientação de vida, aqui você vai encontrar o que você precisa para poder buscar a Deus, invocar o nome de Deus e ter um relacionamento sério com Deus.